Professor Tavares na área para continuar ajudando você aqui pelo YouTube a conquistar a sua vaga no concurso público, especialmente nessa banca FGV. Lembrando que aqui a missão FGV tem como base o edital do soldado de polícia militar aqui do estado de São Paulo. Então todo aquele conteúdo do edital foi totalmente explorado aqui nessas aulas, totalmente gratuitas, tá? E tem uma playlist com todas elas já organizadinha. Hoje o assunto vai ser esse aqui, ó, geometria plana. A FGV gosta desse tipo de questão, então eu vou ficar pequenininho aqui, a gente já vai sair falando um pouco da parte teórica e realmente eu estou aqui para ajudar você a conquistar, a superar a sua dificuldade em matemática. Aqui nos comentários eu vou deixar fixado o link que dá acesso ao material, vou deixar também o link para os meus cursos de matemática, vai ter um curso específico para sargento da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, é o foco total na divisa de sargento, tá? Fizer o curso aqui, garanto que você passa pelo portão lá da Escola de Sargentos aqui de São Paulo, beleza? Tem também o link para você me acompanhar no Instagram. Lembrando que no Instagram, semanalmente, tem muito conteúdo de matemática e não é aquelas bobeiras que o pessoal fica fazendo aqui desafio, não. É questão que cai em prova, tá? É útil. Você fica um tempinho no meu Instagram que você sai mais inteligente, eu garanto. Então vamos lá. Vamos para a teoria aí. Falando aqui inicialmente sobre essa figura plana muito importante, são os triângulos. É a figura plana formada por três lados e pode ser classificado nesses três formatos aqui, por esses três nomes, em relação aos lados, tá? Ela pode ser, um triângulo pode ser escaleno, nenhum lado igual, ele pode ser isósceles, eu vou ter dois lados iguais, e com isso eu vou ter um elemento que eu chamo de base, tá? Então esses lados aqui, que são os lados iguais, eles vão formar esse elemento que é a base. E o que é importante? Os ângulos da base também são iguais. Então falei de isósceles, eu tenho que desenhar um risquinho aqui, ó, representando que esse lado é igual a esse, ou se eu quiser usar uma letra, XX, AA, LL, não importa. Você precisa representar na sua figura que você tem ali dois lados iguais. E não só isso também. Lembrar que esses ângulos que formam esses lados iguais dão origem a essa base. E essa base tem os ângulos iguais. Isso é muito importante. E aqui a gente chega finalmente num triângulo muito famoso, é o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Com isso, tem todos os ângulos iguais, todos esses ângulos aqui são iguais a 60 graus, tá? E tem uma relação muito importante para ele, que eu já vou falar já já, tá? Como é que a gente calcula a área de triângulo? Sempre é a área da. Sempre é, perdão, né? Falei a área aqui. A área sempre é a base vezes a altura dividido por 2. Geometria plana tem esse problema. Você precisa conhecer as fórmulas, gravar, memorizar essas fórmulas. Se chegar na prova, você não lembrar, não tem como. Então, área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Coloquei aqui do lado, essa é muito importante, não é muito comum ser cobrado quando a gente tem um concurso aqui que não cobra o ensino médio. Tá? Mas é importante você que está se preparando para um concurso saber tudo, claro. E uma das áreas mais importantes dentro da geometria plana é a área de um triângulo equilátero. Tá vendo aqui, ó, todos os lados iguais? Então ele é um triângulo equilátero. E a área dele vai ser a ao quadrado mais de 3 sobre 4. E vou também aproveitar para traçar a altura, lembrando que a altura ela vai de um vértice até o lado oposto, formando 90 graus. Isso aqui é a altura. E a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Sabendo essas duas relações de triângulos equiláteros, a área e a altura, isso ajuda demais em muitas questões, especialmente as questões que são voltadas ali para a geometria espacial. Vamos continuar falando de triângulo e entrar num triângulo muito especial, que é o triângulo retângulo. O triângulo ele pode ser classificado também em relação aos ângulos. E em relação ao ângulo, surge esse triângulo retângulo, que tem uma característica especial. Um dos ângulos que ele possui forma 90 graus. E quando formar esses 90 graus, esses lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Aqui é cateto, aqui é cateto. E esse cara aqui, o lado oposto a 90 graus, é a hipotenusa. E daí surge esse teorema importante que todo mundo viu na escola. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Que na verdade está dito errado, tá? É a soma dos quadrados dos catetos. Mas se você lembrar dessa forma, não tem problema. Eu pego o valor da hipotenusa, elevo ao quadrado e igualo a cada cateto ao quadrado, sendo somados um ao outro. É isso, beleza? Uma coisa que eu sempre ensino aos meus alunos, que é o que mais cai em prova.
são chamados triângulos pitagóricos. Todos esses triângulos, se você aplicar o teorema de Pitágoras, dá certo. A vantagem de memorizar esses triângulos é a rapidez em encontrar os valores. Entre esses triângulos pitagóricos, eu destaco esse daqui e esse daqui, que é o 3, 4, 5, o 5, 12 e 13. São os que mais caem na prova. O 3, 4, 5 geralmente não aparece como 3, 4, 5. Ele aparece de forma proporcional. Lembrando o que é ser proporcional? Proporcional é quando eu dobro um valor, eu dobro todos. Então, se eu pegasse, por exemplo, na prova, estou lá fazendo uma questão de matemática, cheguei num triângulo, triângulo, retângulo, e eu olhei que aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 8. Eu vou pensar em quem? Eu vou primeiro pensar no triângulo 3, 4, 5. E vou olhar, bom, eu tenho 6 e 8 como catetos. Olhando para o 3, 4, 5, eu consigo chegar no 6 e 8? Eu consigo. Multiplicando isso por 2, isso vira 6. Multiplicando isso por 2, isso vira 8. Então, todos os lados foram dobrados. Logo, esse lado 5 vai ser multiplicado por 2 e vai resultar em 10. É isso. Então é muito comum na prova a gente lidar com esses valores. Quer ver outro exemplo? Eu pego na prova esse aqui, ó, 75 e 60. Aplica o teorema de Pitágoras aqui. Os números são grandes. Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas pense em quem? Pensa no 3, 4, 5. Se eu tivesse olhando para cá, né, o ângulo de 90 está aqui, ó. Eu estou com a hipotenusa e um cateto. Pensando no 3, 4, 5. Eu tenho algum número que eu multiplico 5, ele vira 75? Se eu multiplicar ele por 15, ele vai dar 75. Se eu pegar esse 4 e multiplicar ele por 15, ele vai dar 60. Você acabou de descobrir que o 75 e o 60 é o 345 multiplicado por 15. Então você faz 3 vezes 5, 3 vezes 15, que vai dar 45. Acabou. Então isso é muito importante conhecer esse tipo de triângulo, tá? Aqui o professor trouxe eles para você deixar impresso e ir revisando sempre que for necessário. Especialmente toda semana, bate o olho aqui que você grava. E o outro que mais cai na prova, se não for um 3, 4, 5, muito certamente vai ser um 5, 12, 13. Também pode aparecer geralmente multiplicado por 2, por 3. É muito difícil passar desses dois valores. Então você vai ver um 5, 12, 13, um 10, 24, 26 e assim por diante. Os outros eu coloquei, ajuda a saber. Esse último aqui, 20, 21, 29, caiu recentemente numa prova da VUNESP. E aí, eu achei por bem deixar aqui também, que se você pega dois triângulos, que é 20 e 21, lados consecutivos, a hipotenusa é 29. Eu garanto que esse é o valor. E aplicar o teorema de Pitágoras e tirar a raiz, descobrir que número que é o quadrado dá 29, ou perdão, 29 é o quadrado, que número que ele vai dar, né? Pega esse número, 29 vezes 29. Vai dar um número ali grande. Não vai conseguir nem fatorar, porque 29 é primo. É muito difícil. E deu um trabalho do caramba a gente enxergar esse triângulo aqui. Então eu trouxe ele porque ele tem aí características de ser um triângulo pitagórico. Beleza? Vamos seguir aqui no conceito. Vamos entrar nos quadriláteros. Quadriláteros são figuras formadas por quatro lados. E eu começo aqui falando dos paralelogramos. Calma que nem tudo é paralelogramo, tá? Paralelogramo são as figuras planas que os lados opostos são paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse, o de baixo é paralelo de cima. Esse cara aqui é de fato o paralelogramo. E a área dele é dada por quem? É igual a base vezes a altura. Aqui eu tenho o retângulo, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Esse daqui tem todos os lados iguais. Essa figura que tem todos os lados iguais é o losango. Você fala, mas professor, o quadrado também tem todos os lados iguais, só que o quadrado tem uma diferença. O quadrado tem ângulos internos de 90 graus. Então é importante a gente saber que quando a gente fala de quadrado, o quadrado é sim uma figura que tem todos os lados iguais, mas não só isso. Ele tem que ter os ângulos internos de 90 graus. Então o losango tem todos os lados iguais, mas os ângulos internos não são 90 graus. O quadrado tem todos os lados iguais e os ângulos internos de 90 graus. No losango, a área dele é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Uma coisa importante sobre o losango que eu vou deixar aqui. As diagonais, elas se cortam ao meio. Tá? Então, diagonais, deixa eu arrumar aqui. As diagonais se cortam ao meio, formando 90 graus. Isso é muito importante. Tem questões que fazem muito uso disso.
Então esse lado aqui se cortou ao meio e esse lado aqui também se cortou ao meio. Deixa eu mudar aqui, tirar esse risquinho para ficar melhorzinho. Eu vou pôr aqui que aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. E você percebe que a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aí muitas vezes você pode se perguntar, mas por que é dividido por 2? Porque observa, você tem aqui desse lado tracejado um retângulo. Você pode ter certeza. Essa figura que está aqui externamente, ela é um retângulo. E esse retângulo tem Dzão de lado e Dzinho de outro lado aqui, ó. Se é um retângulo, eu multiplico Dzão vezes Dzinho. Eu teria a área do retângulo. O losango ocupa metade desse espaço. Pode ver, eu tirei um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Eu tirei a metade de um retângulo. É por isso que o losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ele vale a metade do retângulo, tá aqui por fora dele aqui, ó, que eu consigo fazer pegando o lado externo desse losango. Fechou? É o que fala que ele circunscreve, né, o losango. O losango está inscrito dentro desse retângulo. E o quadrado, sem mistério, uma figura que a gente está acostumado a mexer há muito tempo. A gente tem um quadrado aí com todos os lados iguais, os ângulos internos de 90 graus, e aí eu vou ter que a área dele é lado vezes lado, assim como o retângulo, né? O quadrado, na verdade, é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Nossa, professor, sério? Sério. Para ser retângulo, tem que ter os ângulos internos de 90 graus. Se o quadrado tem os ângulos internos de 90 graus, ele é um retângulo. Mas não, nem todo retângulo é um quadrado. Para ser quadrado, tem que ter os lados iguais. Fechou? Vamos seguir. E aí, finalizando essa parte aqui, a gente vai falar dos trapézios, que também são quadriláteros, tá? O trapézio, ele pode ter esse nome de trapézio retângulo. Vai ser esse trapézio que tem esses ângulos de 90 graus, muito comum em prova. As bancas adoram fazer questões com trapézio. Geralmente são as questões que entregam um pouco mais de dificuldade. Eu posso ter o trapézio isósceles, que tem os lados oblíquos iguais, tá? Porque o trapézio, o que é diferente do paralelogramo? No trapézio, eu não tenho os lados opostos paralelos. Eu tenho só dois lados paralelos. Os outros dois lados são oblíquos. Eles vão se encontrar em dado momento aqui, se a gente projetar, prolongar eles. Então, no trapézio isósceles, eu vou ter as bases e os dois lados oblíquos, eles são iguais. O que também determina aqui ângulos iguais em suas bases, tá? Isso é importante. E aqui eu tenho um trapézio escaleno que não tem nada igual, nenhum lado é igual a ninguém aqui. Tá? É uma figura bem diferente, é muito incomum de cair em prova. Voltando um pouco para o trapézio retângulo, o que acontece se ele cair na prova? Você vai projetar esse lado aqui, ó, tá? Esse lado que você tem, você projeta aqui, porque você acaba gerando o que aqui? Um triângulo retângulo, que vai ter esse lado que eu posso chamar de A de repente, aqui também aparecendo. E o triângulo retângulo provavelmente vai usar aí um 3, 4, 5 para determinar as áreas. E é muito comum em trapézios eu pedir o perímetro. E o perímetro nada mais é que a soma de todos os lados da figura plana. Beleza? E finalizando aqui o trapézio, a gente tem a área dele. Você vai fazer o quê? Você vai somar as bases, então você vai somar a base menor com a base maior, você faz a soma das bases, multiplica pela altura e divide por 2. Então, área de trapézio, soma da base, vai somar base maior com base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Tá? Separei com... Ah, falta da circunferência ainda. Circunferência é essa figura plana aqui, né, que tem um ponto central, onde todos os pontos têm a mesma distância desse ponto central, que eu chamo de centro da circunferência. Eu vou ter esse elemento, que é uma corda, que vai de um ponto a outro da circunferência. Eu tenho a maior corda possível, que é chamada de diâmetro. Então, quando eu fizer uma corda, passa pelo centro, essa corda tem nome de diâmetro. E eu tenho essa figura, que é a figura mais importante da circunferência, que é o raio, que é a distância que vai do centro até um ponto da circunferência. Então, a gente pode concluir o seguinte, que o diâmetro ele vale o dobro do raio. Aqui é raio, porque vai do centro à circunferência. Aqui é raio, que vai do centro até um ponto da circunferência. Isso tudo é o diâmetro. Então, o diâmetro vale 2 vezes o raio. E eu tenho aqui a figura plana, né, desenhada com alguns elementos dela que eu vou ter. E sempre saber, claro, eu tenho o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Lembrando que o π deve ser encarado como 3,14. Se ele não tiver inscrito ali, tá? Se ele não tiver escrito na resposta, não tiver o símbolo do π, é porque a questão pegou esse π e multiplicou por 3,14. Claro, se a questão falar que é para usar o 3, você usa o 3. Se a questão não falar nada, o π é um número que nós temos que saber, e ele vale 3,14. E a área de uma circunferência, tá? Isso aqui é o comprimento. Então, aqui eu dei o comprimento para vocês.
Aqui é a área. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Beleza? Então, com essas figuras aí, com essas formulazinhas, a gente está super apto aí a fazer as questões de prova que a gente vai fazer aqui da FGV. Coloquei aqui com muito carinho um resuminho que você pode imprimir, deixar salvo aí, né? Colocar em algum lugar da sua casa, deixar salvo na galeria do celular, todas as áreas das figuras planas e os perímetros. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. E aqui eu tenho a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Do quadrado é L ao quadrado. Do retângulo é lado vezes lado, é base vezes altura. Paralelogramo, base vezes altura. Losango, produto das diagonais, dividido por 2. Do trapézio, eu somo as bases, multiplico pela altura e divido por 2. E o círculo aí aparecendo como πr ao quadrado a área e 2πr, o que seria o perímetro desse círculo. Tá bom? E vamos lá, então, para as questões de provas aí, para a gente ficar fera demais nisso tudo aqui. Primeira questão. Um retângulo como 24 centímetros de perímetro. Aqui tem um a mais aqui, né? Mas eu peguei do site tem as questões da aquele sitezinho que a gente conhece, né? Vai coloquei as questões da FGV, veio de lá, tá? Um retângulo com 24 de perímetro tem um dos lados com o triplo do comprimento do outro. A medida da área desse retângulo é. Então, o que eu sempre recomendo, a FGV tem como característica não te dar o desenho. Então, você desenhe sempre as figuras planas, se porventura a questão não trouxer isso. Então, você vai no seu rascunho, vai desenhar lá o maior capricho que você consegue, um retângulo, lembrando que esse cara tem os ângulos internos de 90 graus, beleza. Ele fala que um lado tem um triplo do outro. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui x, que é um lado, aqui a gente vai colocar 3x. Claro, o lado oposto é igual, então aqui também é x, em cima também é 3x. O perímetro é a soma de todos os lados. Ele falou que o perímetro vale 24 centímetros. Então vamos somar tudo que a gente tem aqui usando o x mesmo. Vai ficar 3x, x com 3x, 4x, com x, 5x, com 3x, 8x. Então o perímetro 8x, que é a soma dos lados, é igual a 24. O 8 passa dividindo, vai ficar 24 dividido por 8. 24 divide por 8, a gente chega que x é igual a 3. E aí eu vou ficar calmo agora, né? Vou voltar para a minha figura plana. Vou lembrar que o x é 3, então esse lado aqui vale 3. Aqui é 3x, então esse lado aqui vale 9. E para calcular a área, que é o que ele pediu para a gente calcular aqui, é lado vezes lado, é base vezes altura. 9 vezes 3 vai dar 27, como unidade de medida é centímetros, 27 centímetros ao quadrado. A questão está aí desenvolvida, tranquila. Então, orientações finais desse tipo de questão. Desenhe, coloque as informações e trabalhe perímetro e área, sem dificuldade, depois que eu gravei as formas e vi o desenho aqui, tá bom? Vamos para a próxima. A roda de uma bicicleta tem 60 centímetros. Cuidado com isso aqui, ó. É diâmetro, certo? 60 centímetros de diâmetro. A bicicleta tem um contador de voltas, ou seja, um aparelho que registra o número de voltas dadas pela roda em determinado percurso. Jair testou essa bicicleta e fez um percurso onde o contador registrou 500 voltas da roda. Considere a aproximação de π igual a 3,14. Ele vai querer que a gente coloque o π nessa forma, tá? Ele seja usado no cálculo. A distância percorrida por Jair nesse teste foi de aproximadamente, já nota aqui nas respostas, a gente está com metro. E lá na alternativa, né, no enunciado, a gente está com centímetros. Então a gente vai ter que fazer uma conversão de unidade de medida aqui, tá bom? Mas vamos trabalhar com tudo em centímetros a princípio. O que eu tenho que entender? Que o diâmetro que eu tenho aqui é 60 centímetros. O que dá para mim um raio de 30 centímetros. Por quê? Porque como eu ia falar que está dando volta, o que está rodando aí é a roda. Então essa roda andando, ela vai girar o comprimento dela. Então quando ela deu uma volta, ela percorreu o comprimento dela em linha reta, certo? Então eu vou ter que olhar para o comprimento, que é 2, que multiplica o π, que ele falou que é 3,14, e multiplica o raio, que é 30. Esse é o comprimento. Só que o número de voltas que ele deu, né, eu quero a volta total, se eu vou pensar a distância que ele percorreu, distância percorrida, esse comprimento aqui, que é uma volta, ele fez isso 500 vezes. Certo? 500 vezes ele deu essa volta. E aí, o que a gente vai fazer? Tranquilo. Vamos multiplicar esse 2 por esse 500 aqui, ó, porque esse número aqui é legalzão.
já aparece para nós aqui, ó, 1.000. 1.000 tá ali. E o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar, vou tirar essas duas vírgulas que tem depois aqui, ó, 3,14. Tem duas casas depois da vírgula, certo? Aí você vem aqui e tira 2 zeros. Agora o que ficou sua conta? 314 vezes 30 vezes 10. Então vamos colocar aqui a distância total que ele percorreu. Vamos lá. A distância fica sendo esse valor aqui, ó. Vai ficar 314 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 4 vão dar 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 3 vezes 3, 9. 942 é o 314 vezes 3. Lembrando que tem esse zero do 30 e esse zero do 10. Então, coloca mais dois zeros. Nós teremos aqui 94.200 centímetros. Como eu quero converter para metro, lembra, né? Cada quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada mole decimacil. Sempre falo aqui nas aulas. Então, como eu estou em centímetro e eu quero ir para metro, eu vou dar duas casas para a direita ou vou dividir por 1.000. Por 100. Então, não esquenta a cabeça. Se você jogar duas casas, a vírgula para a esquerda, você chegou em metro. Se você dividiu por 100, você chegou em metro. Ah, pessoal, eu já estou acostumado, nem lembro dessa tabela aí das unidades de medida. Não tem problema, mas eu recomendo que você sempre reveja o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente não sabe o que vai vir na prova, beleza? Então, a gente teria aqui em metros 942 metros. E isso aparece aonde? Como ele pediu aproximadamente, dá para chegar nesses 940. É o único valor realmente aí próximo de 942 metros. Letra B, questão gabaritada e envolveu aí noções de circunferência. Fechou? Vamos seguir. Questão extraordinária, muito comum, a FGV faz muito uso de quadriláteros. Tá? Grande maioria das questões delas, ela envolve quadriláteros. Ela não faz muito uso de triângulos, tá? Ao contrário da VUNESP. A VUNESP já adora um triângulo. O piso de uma sala de 6 metros de largura e 7,2 metros de comprimento deverá ser coberto com lajotas quadradas de 30 centímetros de lado. O número de lajotas que são necessárias para fazer essa cobertura é... Vamos pensar aqui com o professor. Eu vou desenhar aqui essa sala retangular, certo? Ela falou que na questão falou que ele tem 6,0 metros e 7,2 metros. E ele vai querer colocar lajotinhas aqui, ó, de 30 centímetros por 30 centímetros. Então pensa comigo. Se eu pegar e calcular já a área disso tudo em centímetros, vamos calcular a área disso tudo em centímetros, a área grande, e eu dividir isso pela área de um quadrado, eu vou descobrir quantos quadrados eu vou usar. Concorda comigo? Então, eu pegar a área maior, dividir pela área de 1, como eu vou ter a área grandona sendo dividido pela área de 1, eu vou descobrir quantos desses eu consigo colocar dentro dessa sala. Então, para isso, vamos converter tudo isso já para centímetros. Então, esses 6 metros, ele vira 600 centímetros. Esse 7,2 metros, ele vai virar 720 centímetros. Quem é a área desse cara? A área dele seria 600 por 720. Eu não vou multiplicar. Por quê? Porque a gente está fazendo concurso. Não vai sair multiplicando. Aprende aqui com o professor. Você representa isso. Lembra que eu falei que eu vou dividir pela área do quadrado? Quem é a área do quadrado? É lado vezes lado. Eu vou colocar 30 vezes 30. Ah, professor, mas eu coloquei 900. Não tem problema. Mas olha que bonitinho, ó. Vamos cancelar esse zero com esse zero com esse zero. Se você multiplicou, você até se deu bem, porque 3 vezes 3 é 9. E 720 dá para dividir por 9, é o número da tabuada. 72 por 9, isso aqui vai dar 80. Acabou a tua conta. É 6 vezes 80, que vai dar 480. Pode marcar a letra A de Asmei e apertar o botão de curtir aí. Ah, professor, mas você faz muito rápido. Pode perceber que você tem o hábito, se você pensou isso, claro, de ficar multiplicando tudo e dividindo por divisão euclidiana. Menino, você está jogando o tempo fora e colocando o erro na sua vida. Aprende que a tabuada é a divisão. Se você tem lá o 72 embaixo de 3 vezes 3, que é 9, seu olho tem que enxergar isso. Você tem 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é 8, mas como é 720, dá 80. E 80 vezes 6. Não tem como achar isso muito rápido ou muita dica. Não, é a matemática simples. A sua forma mais simples. Divisão lá da quinta série. Fechou? Então, fica com o professor.
Acompanha aqui o perfil, acompanha o canal, que aqui a matemática é para você, para fazer você passar. É isso. Você não quer passar na prova? Então, olha que questão bonita. O polígono representado na figura a seguir é formado pela reunião de pequenos quadrados todos iguais. Meio redundante, né? Quadrados todos iguais. Não, quer dizer o seguinte, todos os quadrados que tem aqui, não um quadrado só, tá? Todos os quadrados, eles são iguais. O perímetro desse polígono é 96 metros. A área desse polígono em metros é legal. Se ele falou que o polígono tem perímetro, né? O perímetro do polígono é 96, e ele falou que é tudo igualzinho aqui, ele tracejou, a gente vai contar a partir de qualquer um dos lados aqui quantos lados a gente tem, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, esse lado aqui vai ter 1, 2, vamos chamar isso aqui de x, né? Ó. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou ter 16x, que é esse lado misterioso aí desse quadrado, e essa soma de tudo isso tem que dar 96. Agora a gente vai pegar o quê? A gente não é bobo, a gente vai passar o 16 para o outro lado, vai passar dividindo. E aí, vamos dividir por 2? Ah, vamos dividir por 2 então. Tem gente que já até viu qual número é, mas vamos dividir por 2. 96 por 2 vai dar 4, 4 vezes 2, 8, para 9 sobra 1, cola com 6, 16, divide por 2 vai dar 8. Isso aqui vai dar 48. E 16, se você dividir por 2, vai dar 8. 48 por 8, a gente acabou de fazer uma conta aí, né? 48 por 8 vai dar 6. O que a gente descobriu aqui? E esse ladinho misterioso aqui, ó, ele é 6. Então aqui também é 6, aqui também é 6, aqui também é 6. É um quadrado, na verdade. Ele quer a área desse polígono. Vamos contar quantos quadrados a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 quadrados, cuja área é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então vai ser 9 vezes 36. Vamos lá. 36 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Vão 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. A gente vai chegar na área desse cara aí, 324, como ele falou em metros. 324 metros quadrados. Letra B. Mais uma questão aí resolvida. E você viu que não tinha dificuldade. Só conhecer quadrado, só conhecer área, só conhecer perímetro, trabalhar com a questão e chegar na resposta. Top, né? Vamos seguir. Questão número 5. Em um quadro retangular com 30 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento, será colocada uma moldura também retangular com dimensões externas de 33 centímetros de largura e 43 centímetros de comprimento. A área ocupada pela moldura em centímetros quadrados é, tá tudo em centímetro, não vamos se preocupar com a quantidade de medida, mas vamos desenhar lá. Eu vou desenhar o quadro, então aqui eu vou ter o quadro. O quadro, ele tem 30 por 40, depois lá de dentro aqui, centímetros. E aí eu vou vir com a moldura. A moldura, ela vai estar do lado externo aqui. Vou tentar fazer mais bonitinho, que vocês merecem, né? Aqui está o lado externo da moldura. E o que ele quer calcular aqui? Ele quer calcular justamente a área da moldura. Só essa partezinha aqui que a moldura vai ocupar na figura. Olha que bonito. Vou até deixar pintadinho aqui, ó. O que eu quero é essa área vermelha. Aí você pode pensar comigo, a gente consegue chegar nessa área vermelha? Vamos pensar. Eu tenho 30 por 40, que é a parte interna. A moldura ela tem 33 por 43. Vamos pensar assim. Se eu calcular a área toda da moldura, vou ter tudo, certo? E se eu tirar a área de dentro do retrato, se eu tirar ali fora o retrato, vai ficar só o espaço da moldura. Então a gente já resolveu. O que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular a área total da moldura menos a área do retângulo. Vai resolver. Ou vamos pôr aqui a área do quadro. Vamos fazer isso? Aqui, a área total da moldura seria 33 vezes 43 menos a área do retângulo, que a gente já faz direto. 30 vezes 40 vai dar 1.200. Vamos fazer o 43 vezes 33. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vamos somar. Aqui fica 9. 2 com 9 vai dar 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2 com 2, 4. Dá 1.419. Se eu tirar disso 1.200, eu chego na resposta que é 219. É a diferença. Bem tranquilo, né? Não tem nem dificuldade, né? Olha, olha.
Olha, não tem dificuldade nenhuma. 219 centímetros quadrados é a área somente da moldura. Questão bem legal aí, para deixar aqui memorizado, porque cai uma questão parecida com essa, já tem um caminho mental para traçalhar ela. Vamos seguir? Questão número 6. A figura a seguir mostra o piso de uma sala, todos os ângulos são retos e as medidas dadas em metros. A área dessa sala em metros quadrados é. Aqui é uma questão que a FGV já colocou a figurinha lá, e não tem muita dificuldade. A orientação que o professor dá aqui é sempre busque quadrados, retângulos, trapézios, triângulos. Aqui a gente consegue criar dois retângulos. Se eu projetar esse lado aqui, ó, ficou bem ruim, por sinal. Mais uma tentativa. Eita, ficou ruim. Vamos mais uma tentativa. Essa vai ficar do jeito que der. Bonitinho. Aqui eu tenho 5,5. Então aqui é 5,5. Aqui tudo é 10. Então esse pedaço aqui fica 4,5. Beleza? Então aqui vai dar 10. Eu tenho um retângulo que é 4,5 por 7 e um outro que é 5,5 por 13. É um retângulo, dois retângulos que você pode usar para fazer sua conta. Tá? Eu vou mostrar um outro retângulo que dá para fazer também, que é esse aqui. Eu projeto esse lado aqui. Se tudo aqui é 13, esse aqui tem que ficar 6, porque 7 com 6 vai dar 13, que é o lado todo aqui, certo? E aqui, se aqui é 5,5, aqui é 10, não tem muito o que mexer. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou chamar isso aqui de R1, eu vou chamar isso aqui de R2. Então vamos lá, professor, vamos calcular a área R1. A área R1 é 6 vezes 5,5. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou manter essa casa depois da vírgula, a resposta é 33 metros quadrados. Vamos calcular o R2, a área desse retângulo 2, que é bem tranquilo. É 10 por... Opa! É 10 vezes 7, que vai dar aí 70 metros quadrados. Como é que é a área toda? A gente vai somar esses dois e chega aí em 103 metros quadrados. Bem legal também essa questão aí. Explicadinha para você com todo capricho, né? 7. Miguel tem um terreno retangular com 30 metros de comprimento e 25 metros de largura e pretende cercá-los com 4 voltas de arame farpado. Para isso, ele comprou um rolo de arame farpado com 500 metros de arame. Após revisar o trabalho, Miguel verificou o quê? Bem legal essa questão. Vamos desenhar como eu já pedi para fazer. A gente vai desenhar essa figura aqui. É um retângulo, terreno retangular. Ele falou que tem 30 metros de comprimento, 25 de largura. Ele quer cercar. Se ele vai cercar, ele vai passar por todo o comprimento desse terreno. Então ele vai estar vendo o perímetro. Então eu vou colocar os lados aqui. Vamos fazer uma soma bonitinha. 25 com 25 vai dar 50. 30 com 30 vai dar 60. Então o perímetro desse lado é 110. Certo? Para ele dar uma volta aí, cercar tudo isso aí, ele vai gastar 110 metros de arame. Ele vai fazer isso 4 vezes. Então, vamos multiplicar isso aqui por 4. Então, ele vai gastar 440 metros de arame. Ele falou que comprou 500 metros. Se ele comprou 500 metros e vai gastar 440, aí ficou dada a questão, né? É só fazer a diferença. 500 menos 440, aqui é 0. Aqui em pé fica 4, aqui vira 10. 10 tira 4 fica 6. Aí você fala, nossa, não acredito que o professor fez essa conta. Eu fiz. Não está aqui. Vou fazer uma continha. A matemática é fazer continha. Eu fiz aqui, mas é claro, né, gente? 440 para chegar em 500 é 60. Então está sobrando aí 60 metros de arame. De boa questão, sem dificuldade. Desenhou, raciocinou. O teu cérebro faz essa conta sem você nem perceber. Tá? Depois dessas aulas, então, aqui é certeza. Bora mais uma. Na malha quadriculada a seguir, formada por quadrados de lado medindo 1 centímetro, são representados os triângulos ABC e ACD. Tá aqui representado. A área do triângulo ABC em centímetros quadrados é igual a... Aí o aluno chega a dar até um negócio, né? Fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? É tranquilo. Lembra da área de um triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base está aqui, ó. E aqui vale 1, aqui vale 1. Então a base é 2. Sim? E a altura? A altura é você sair daqui e vir até a base, formando 90 graus. Então a altura desse cara está aqui, ó. Mas pode, professor, a altura está fora? Sim, altura, altura. Se você pegar um prédio torto ou não, você vai ver a altura dele. Como é que você faria para calcular a altura de um prédio? Você vai pegar na bordinha lá e vai descer formando 90 graus. A altura sempre é isso. Então a altura está aqui, ó. E aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4.
Então, a altura dele é 4 centímetros. Divide isso por 2, cancela o 2 com 2, 4 centímetros quadrados. Não é possível, professor. É isso, sim. Ah, professor, essa questão cai na prova muito fácil. Nada, de médico. Mas é médico, não sabe matemática. Passar em concurso tem que saber, né? Então, questãozinha que caiu aí para selecionar um certo número de pessoas. Eu garanto, nem todo mundo acertou, não. Vamos lá. Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD, onde os ângulos de vértices B e C são retos. São dadas as medidas AB 22, BC 20 e CD 34. Uma cerca reta será construída do ponto A ao ponto P, do lado CD, de forma que o terreno fique dividido em duas partes de mesma área. O segmento CP mede. Esse é um problema da FGV, não desenhar as figuras. Mas a única forma de desenhar um quadrilátero que tem dois ângulos retos é isso aqui. Ó. Você vai vir aqui, vai desenhar dois ângulos retos e vai desenhar um trapézio retângulo, que o professor falou no começo, que cai bastante. Aí ele aí, apareceu. Aí você vai falar, bom, ele falou que esses lados aqui são BC. Mas aí, quem que é o B, quem que é o C? Bom, aí tem um problema. Se a gente observar, um lado AB é 22 e um lado CD é 34. Então, esse 34 ele é maior que o 22. Então, eu vou falar que esse 34 é o CD. Se ele desenhasse, ajudava bastante você, tá? Mas nem não desenhou, a gente se vira. Então, agora eu vou completar as informações. Agora, vamos dar uma olhada se o desenho está mais ou menos parecido com o que o enunciado falou para a gente fazer. Eu tenho A, B, C, D. É um quadrilátero ABCD. Os vértices, né, retos BC. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar as medidas. O AB é 22, o BC é 20 e o CD é 34. Beleza. Então realmente eu desenhei. Ele fala que uma cerca será uma cerca reta. Será construída do ponto A ao ponto P do lado CD. Então a gente vai criar uma cerca aqui, tá? Do ponto A ao ponto C, no ponto P. E fala que isso, quando acontecer, o terreno vai ficar dividido em duas partes de mesma área. Ah, professor, esse lado é igual a esse? Não sabe. Esse cara que formou um triângulo, isso você não sabe. Isso aqui formou 90 graus? Não sei. Não posso afirmar nada. Eu só sei que do ponto A vai sair uma reta, uma linha, né, uma cerca reta, até o ponto P e vai dividir essas figuras em duas áreas iguais. Beleza? Vamos respirar e vamos fazer. Primeira coisa, vamos determinar a área do trapézio, porque eu consigo. A área do trapézio maior, o trapézio grandão que eu tenho aqui, ele vai ter a soma das bases, que é 22, mais 34. Ó, aqui, ó. Aqui 22 é base, 34 é base. Então é 22 mais 34 vezes a altura dividido por 2. Aqui não é vezes, não é 20 vezes 2? Filho, já vem aqui, toma ele, aqui fica 10. Então, a área do trapézio maior é 22 vezes 34, que vai dar 56. Ele vai dar 560. Então, se eu confirmar se eu fiz certo, é isso mesmo. 560 metros quadrados. Isso é esse trapézio grandão. Só que ele falou que vai fazer esse negócio aí, vai passar essa linha, vai cortar esse terreno ao meio. Então, vamos dividir por 2 para descobrir quanto vale a área dos terrenos, tá? A área dos terrenos menores. A área dos terrenos menores. Espero que a letra esteja boa para você. 560, se você dividir por 2, isso vai dar 280 metros quadrados. Então, aqui tem 280 metros quadrados, aqui tem 280 metros quadrados. E agora? Agora você tem que ter aí a visão além do alcance para enxergar que eu formei aqui, ó, um trapézio. Olha que bonito. Ó, fazendo de verde. Eu formei um trapézio. E esse ladinho aqui do trapézio eu não sei quanto vale não. Esse X aqui eu não sei. Né? E ele quer o segmento CP. Opa! O segmento CP, pelo nosso desenho, é justamente o valor de X. Maravilha! Será que foi uma coincidência? Não foi não. Ele fez a questão para você desenhar ela certinho. Se você conseguisse fazer o desenho dela, você chegaria nesse CP, que é a base de um novo trapézio. Olha que bonito. É um trapézio que você tem a base 22, a altura 20, você não sabe quanto vale essa base, mas você sabe a área. Então, se você pegar a área, que é 280, e igualar
a soma das bases, que é 22 mais x, vezes a altura, que é 20. E dividir isso por 2, tá feito. Você acertou, filho. Vamos lá. 20 divide por 2 vai dar 10. Esse 10 eu não vou nem fazer a distributiva. Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar 280 dividido por 10. Aprende aqui com o professor no perfil. Cancela esse zero com esse zero. Manda esse 22 para o outro lado negativo e você já chega na resposta. X é igual. Fala para mim quanto é 28 menos 22. Acertou, é 6. Está aqui, ó. Olha que bonito. Pode marcar letra B de gostei bastante. Não pode ser, né? É letra B de bravo mesmo. Vamos no fonético. Marca a letra B, acertou uma questão extraordinária. E digo mais, essa questão pode estar na sua prova porque ela já caiu mais de uma vez. Lógico que muda um detalhe ou outro, mas questões envolvendo dois trapézios na FGV não faz ideia de como cai. E agora vamos para a questão número 9. A figura ilustra um hexágono convexo obtido a partir de dois cortes retilíneos sobre um quadrado de 7 centímetros. Se cada um desses cortes começou e terminou em pontos pertencentes a todos os pertencentes a lados do quadrado, a área desse hexágono em centímetros quadrados mede. Legal, né? Aí você pensa assim, bom, eu vou tentar buscar um triângulo. Pensa uma coisa comigo. Aqui é 3, aqui também é 3. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta aqui. Tá? E aqui, o que eu acabei de formar é embaixo. Como ele falou que isso é um quadrado, aqui é 90. Aqui é 90. Como esse lado foi até um outro lado aí, que é paralelo, é 3, né? Então, ele vai ficar também ali, o 7 que eu fiz em cima, é paralelo. É paralelo o 7 que está embaixo. Vou pôr 90 graus aqui. Responde para mim. Que figura você formou embaixo? Professor, eu formei embaixo um retângulo. Muito bem. Nós vamos chamar de área 1. E que figura você formou em cima? Professor, tá aparecendo um trapézio. Tá aparecendo não, é um trapézio. Porque como esse lado é paralelo a esse lado, que é paralelo àquele lado lá de cima, o que você tem aqui é um trapézio. Aí você fala, mas professor, para calcular a área do trapézio, eu tenho que ter as bases. Beleza, a base eu tenho. Essa é 7 e aquela lá é 1. Mas eu não tenho aqui a altura. Tem sim, né? Porque se ele falou que o lado aqui é 7, esse aqui tem 3, esse pedaço aqui é 4. Então eu tenho a altura do trapézio. Brincou, professor. É isso mesmo. Vamos calcular a área 2. Vamos começar pelo difícil. A área 2 é a área do trapézio. Então vamos pegar a base, que é 7, somar com a outra base, que é 1, multiplicar pela altura, que é 4, e vamos dividir isso por 2. E já vamos tome o 4 com 2. 4 com 2 ficou 2. E 7 mais 1, 8. Vezes 2, 16. A área 2 é 16. O que ele colocou de medidas? Centímetros quadrados. Vamos para a área 1, que aí é brincadeira, né? A área 1 é um retângulo sem vergonha de 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21 centímetros quadrados. E agora? Agora somemos. Cheguemos, respostemos 21 com 16, que vai dar 7, que vai dar 3 centímetros quadrados. E a letra E te espera para ser marcada com muito capricho. Você vai lá no gabarito e faz uma bolinha bem bonita. Você deixar esse ponto bem bonito na sua prova, você ser aprovado bem bonito e ter seu nome bem bonito no Diário Oficial. Beleza? Com isso, o professor fecha aqui essa parte de geometria plana. Bora ficar um pouquinho maior aqui para conversar com você, né? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se chegou até aqui, não vai deixar de curtir aí, compartilhar, se inscrever aqui no canal do professor, né? Que ficou comigo aqui praticamente 45 minutos. Então, mereço que você aprecie o meu trabalho, deixando aqui um joinha. E eu te vejo nos próximos vídeos. Lembrando, se você for fazer a prova de soldado, vai ter aqui um encontro, né, na prova. Eu vou corrigir essa prova e deixar ela corrigidinha aqui no perfil no mesmo dia. A prova saiu, pode correr aqui que ela vai estar resolvida, questão a questão. Vai poder comparar com o seu gabarito e ver aí se você mandou bem ou não em matemática. Mas se você fez toda essa missão FGV, viu toda a playlist, você vai mandar bem sim, tenho certeza. Até um próximo vídeo. Fique com Deus, bons estudos e gostei demais da sua participação aqui. Valeu!